Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Faria de Souza e vamos falar nessa apresentação sobre a NBC-TG 08. Essa NBC fala sobre os custos de transações e prêmios nas emissões de títulos e valores imobiliários. Ela regula a contabilização e evidenciação dos custos de transações incorridos na distribuição primária de ações ou bônus de subscrição, na aquisição e alienação de ações próprias, na captação de recursos por meio de contratação de empréstimos ou financiamentos ou pela emissão de títulos de dívida, bem como dos prêmios na emissão de debêntures e outros instrumentos de dívida ou de patrimônio líquido, frequentemente referidos como títulos e valores imobiliários. Agora, vamos falar sobre as definições relevantes para entendermos melhor esta norma e a contabilização desses custos e prêmios que elas dispõem. Temos o custo de transação, que são somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das transações. São, por natureza, gastos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Não incluem ágios ou deságios na emissão dos títulos e valores imobiliários, despesas financeiras, custos internos administrativos ou custos de carregamento. Temos as despesas financeiras, que são os custos ou as despesas que representam um ônus pago ou a pagar como remuneração direta do recurso tomado emprestado do financiador derivado dos fatores tempo, risco, inflação, câmbio, índice específico de variação de preços e assemelhados. Encargos financeiros são as somas das despesas financeiras, dos custos de transação, prêmios, descontos, ágios, deságios e assemelhados, a qual representa a diferença entre os valores recebidos e os valores pagos a terceiros. Prêmio na emissão de debêntures ou de outros títulos de valores imobiliários. É o valor recebido que supera o do resgate desses títulos da data do próprio recebimento ou o valor formalmente atribuído aos valores imobiliários. Taxa interna de retorno. É a taxa efetiva de juros que iguala o valor presente dos fluxos de entrada dos recursos ao valor presente dos fluxos de saída. Em outros termos, é a taxa efetiva de juros que faz com que, por exemplo, o valor presente líquido dos fluxos de caixa de determinado título de dívida ou empréstimo seja igual a zero, considerando-se necessariamente a captação inicial líquida dos custos de transação. Método de juros efetivos. É um método de calcular o custo amortizado de ativo financeiro ou de passivo financeiro e de alocar a receita ou a despesa de juros no período. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do instrumento ou, quando apropriado, o período mais curto na quantia escriturada líquida do ativo financeiro ou do passivo financeiro. Título patrimonial. É qualquer contrato ou título ou valor mobiliário que evidencie um interesse residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre partes interessadas conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Agora vamos entender como efetuar a contabilização correta conforme a norma. Temos a contabilização das captações de recursos para capital próprio. O registro do montante inicial dos recursos captados por intermédio da emissão de títulos patrimoniais deve corresponder aos valores líquidos disponibilizados para a entidade pela transação, pois essas transações são efetuadas com sócios já existentes e ou novos, não devendo seus custos influenciar o saldo líquido das transações geradas de resultado da entidade. Os custos de transações incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais devem ser contabilizados de forma destacada em conta redutora de patrimônio líquido, deduzidos eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital. Nas operações de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais em que exista prêmio, excedente de capital, originado na subscrição de ações aos quais os custos de transação se referem,
deve o prêmio, até o limite do seu saldo, ser utilizado para absorver os custos de transações registrados na conta. Nos demais casos, a conta de que trata o item anterior será apresentada após o capital social e somente pode ser utilizado para redução do capital social ou absorção por reservas de capital. Quando a operação de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais não for concluída, inexistindo aumento de capital ou emissão de bônus de subscrição, os custos de transação devem ser reconhecidos como despesa destacada no resultado do período em que se frustrar a transação. Temos também a contabilização da aquisição de ações em emissão própria, ações em tesouraria. A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com seus sócios e igualmente não devem afetar o resultado da entidade. Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da própria entidade devem ser tratados como acréscimo do custo de aquisição de tais ações. Os custos de transação incorridos na alienação de ações em tesouraria devem ser tratados como redução do lucro ou acréscimo do prejuízo dessa transação, resultados desses contabilizados diretamente no patrimônio líquido, na conta que houver sido utilizado como suporte à aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade. Temos também a contabilização da captação de recursos de terceiro. O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros classificáveis no passivo exigível deve corresponder ao seu valor justo líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os encargos financeiros incorridos na captação de recursos junto a terceiros devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo, pelo custo amortizado usando o método de juros efetivos. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio de contratação de instrumento de dívida devem ser contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido no instrumento financeiro emitido, para a evidenciação do valor líquido recebido. Os prêmios na emissão de debêntures devem ser acrescidos ao valor justo inicialmente reconhecido na emissão desse instrumento financeiro, para mesmo fim a que refere o item anterior, apropriando-se ao resultado. No caso de capitalização de encargos financeiros durante o período de formação ou construção de ativos qualificáveis, os mesmos procedimentos devem ser utilizados para a definição dos valores a serem ativados. O valor a ser capitalizado deve corresponder aos encargos financeiros totais e não apenas às despesas financeiras. Os instrumentos de dívida devem ser reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo, líquidos do seu custo de transação, exceto nos casos em que devem ser classificados como instrumentos ao valor justo, como contrapartida no resultado. Nesse caso, os custos das transações devem ser reconhecidos no resultado no montante inicial. Os custos de transação de captação não efetivada devem ser reconhecidos como despesas no resultado do período em que se frustrar essa captação. Caso os prêmios na emissão de debêntures e de outros instrumentos financeiros não sejam tributáveis, e caso essa tributação tenha como condição a sua não distribuição aos sócios, a eventual destinação de tais prêmios à conta específica do patrimônio líquido deve ser feita dentro do exercício social em que tiverem sido apropriados ao resultado a partir da conta de lucros acumulados. Temos a alocação de custos de transação quando da emissão de um instrumento composto ou na ocorrência de mais de uma distribuição concomitante. Custos de transações que se relacionam com a emissão de instrumentos financeiros composto devem ser atribuídos ao componente do patrimônio líquido e passivo do instrumento em proporção à alocação de rendimentos. Custos de transação que se relacionam conjuntamente a mais de uma transação devem ser atribuídos a essas transações utilizando uma base para alocação coerente e consistente com transações similares. E, por fim, temos a contabilização temporária dos custos de transação. Os custos de transação de que trata esta norma, enquanto não captados aos recursos a que se referem, devem ser apropriados e mantidos em conta transitória e específica do ativo como pagamento antecipado. O saldo dessa conta transitória deve ser reclassificado para a conta específica conforme a natureza da operação,
tão logo seja concluído o processo de captação ou baixado se a operação não se concretizar. E temos que divulgar. A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada natureza de captação de recursos: títulos patrimoniais ou de dívida, a identificação de cada processo de captação de recursos, agrupando-os conforme sua natureza, o montante dos custos de transação incorridos em cada processo de captação, o montante de quaisquer prêmios obtidos no processo de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos de dívidas ou de valores imobiliários, a taxa efetiva de juros TIR de cada operação, o montante dos custos de transações e prêmios, se for o caso, a serem apropriados do resultado em cada período subsequente. Essas foram as definições e formas de contabilização da norma NBCTG 08. Obrigada pela atenção de todos, tenham uma ótima noite.